Me expulsou de casa grávida e sem nada. Ele não sabia que meu pai era o bilionário sumido. Aviso de gatilho. Esta história trata de chantagem, violência psicológica e coerção. Se isso for sensível para você, por favor, cuide-se ao prosseguir. A porta bateu como um veredito. O vento trouxe junto o cheiro de panela vazia e o som de passos que já não eram para me acalentar. Zara apertou a alça da bolsa contra o corpo como se fosse um escudo, embora dentro dela houvesse só uma muda de roupa. Um carregador descarregado e uma cópia amarelecida de um recibo que ninguém mais aceitava. As paredes da casa onde crescera pareciam maiores. O quarto que guardava todas as suas pequenas verbosidades, promessas de futuro. A caixa de lembranças do colégio, a foto do seu pai num dia brilhante, agora ecoava vazio. Ela saiu sem chaves, sem dinheiro, com um bebê quieto e quente sob a blusa. E a sensação de que cada passo era o som de um corpo que se desfazia em decisões que ainda não sabia como virar. Na rua, o mundo parecia uma cidade de luzes indiferentes. Ônibus passavam com pessoas que iam trabalhar, voltar para jantares que não eram para ela. Zara sentou-se num banco e contou as horas até o último contato, uma mensagem curta, áspera, que dizia que eu não cabia mais naquela casa. Que a situação era insustentável. Que ninguém precisava saber. Ela deixou a mensagem aberta. Como se a palavra insustentável pudesse explicar a travessia pelos meses anteriores menos a conta atrasada. A culpa que parecia natural, as discussões que sempre terminavam com a mesma mão apontando para ela. Era como se tudo ao redor tivesse uma paciência limitada com embaraços inconvenientes. Houve um flash breve, quente e precioso, que vinha à tona quando o frio do abandono apertava memórias do pai. Ele nunca fora um homem de grandes demonstrações públicas. Lembrava-se dele chegando tarde da oficina, com as mãos marcadas de graxa e um sorriso que fazia o quarto parecer menor. Quando ela tinha 12 anos. O pai vendeu a moto para cobrir uma taxa escolar que teria arrancado Zara da universidade técnica onde sonhava aprender a consertar motores elétricos. Ele vendeu a moto menos a própria ferramenta que o mantinha em movimento. E sorriu, dizendo que dinheiro vem e vai, a cabeça de quem aprende fica. Ele chamou aquilo de investimento em autonomia. Naquele dia, enquanto contava as moedas, ele colocou a mão no cabelo dela e disse: "Se um dia o mundo for injusto, lembra que a gente se ajeita." Aquela frase ficou como um mapa indecifrável para emoções futuras. O que Zara não podia saber naquela noite de banco frio é que o pai, anos antes, tivera motivos enormes para se esconder. A família sempre ouvira rumores sobre negócios que atravessavam fronteiras, sobre pessoas que não gostavam de perguntas. Quando ela era pequena, ouvira conversas abafadas sobre ameaças e precauções. Sobre aceitar uma vida mais discreta para proteger quem restava. Em algum ponto, o homem que a beijava na testa aos domingos deixou de aparecer nas fotos de aniversários. Sumiu não por desamor, mas por precaução, foi forçado a adotar um perfil de sombra para salvaguardar algo maior menos a família ou interesses que a menina não entenderia. Essa ausência, até então apenas um buraco no calendário doméstico, fazia agora o coração de Zara bater de um jeito que misturava raiva e uma gratidão complicada. Ela não sabia, porém, que a sombra do pai acabaria por atravessar o caminho que a expulsara. Naquela mesma madrugada, depois de tentar entender onde pedir abrigo sem provocar mais uma cena, Zara caminhou até um ponto de ônibus onde sabia que encontraria Vanessa. Vanessa era uma espécie de amiga janela, sempre com figurinos que escondiam cansaço. Com contatos que pareciam se multiplicar por trás do telefone. Elas se conheceram na escola técnica. Vanessa tinha ido para outra cidade, sempre prometendo retornar com oportunidades. Quando a viu no banco, a expressão de Vanessa passou por surpresa. Depois por cálculo rápido e, finalmente, por um gesto que parecia afeição e cálculo ao mesmo tempo. "Vem comigo", disse ela,
Tem um lugar onde você pode ficar até se ajeitar. Não é perfeito, mas é seguro. Obrigada, murmurou Zara, com a voz ainda guardando o ódio do abandono. Receber ajuda de alguém que sorriu numa hora foi alívio, não soberania. No entanto, a gratidão tinha um gosto salgado quando a Vanessa deu instruções em tom de negócio. Eu vou te apresentar umas pessoas. Faz o que eu peço. Fica tudo certo. Não é nada demais. Só favores. Você sabe como é. A palavra favores foi pronunciada com a leveza de quem descreve um serviço de táxi. Para Zara, soou como uma moeda que poderia ser virada de qualquer maneira. Foi assim que entrou no círculo que, por fora, parecia uma rede de proteção para moças talentosas, encontros, oportunidades de estágio que nunca se formalizavam. Festas onde o papel de protegida vinha junto de olhares que pesavam como contratos silenciosos. As festas eram um teatro de luzes e risadas, camuflando cadeias invisíveis. Homens de cabelos penteados e relógios caros sorriam com a calma de quem tem certeza. Havia quem dissesse que os patrocinadores ajudavam a carreira. Havia quem justificasse a troca como necessária para sobreviver. Para Zara, porém, aquilo tinha custo: a obrigação de sorrir, aceitar convites, estar disponível quando exigido. À frente de tudo, uma diretora que parecia ter o aval da cidade. Rosto polido. Discurso sobre oportunidades para jovens. Contratos de mentoria que terminavam cedo demais. A primeira vez que ouviu a palavra proteção num tom que não era caloroso foi quando a diretora, a senhora Moraes, se aproximou de Vanessa durante um evento. Tem umas meninas certas para o próximo projeto. Precisamos que elas mostrem dedicação. Ela tem família? Perguntou, com olhos medindo onde o dedo poderia apertar. Vanessa respondeu com um aceno. Ela tem coisas para resolver. Estamos arrumando. Ninguém disse cobrança em voz alta. Chamaram tudo de cuidado. Mas Zara entendeu. E quando a mão do homem no corredor segurou a sua de um modo que não era toque, quando ouviu a risadinha de quem observa um contrato sendo cumprido, a garganta fechou. Não houve violência explícita, menos havia. Antes, uma infiltração lenta, a chantagem pela imagem, pela promessa de que, se aceitasse, haveria uma rede. Se recusasse, as mesmas pessoas sabiam onde bater. O primeiro pagamento que recebeu foi em envelope seco, 2 notas dobradas dentro de um bilhete que dizia, em caligrafia controlada, para comida. Seja discreta, Zara comeu o dinheiro como se mastigasse uma mentira. Era alívio e humilhação. Na sua cabeça. A presença do bebê crepitava como responsabilidade e promessa a menos, uma vida que dependia dela e que merecia dignidade. E, ainda assim, aceitar aquilo parecia traí-lo. Ao homem simples que vendera sua moto para que ela pudesse estudar, ao pai que insistira num futuro de escolhas próprias. A dívida com o pai era uma ferida que ardia mais que o estômago vazio. Com o passar das semanas, a rede se organizou, encontros reservados, conversas codificadas, mentorias noturnas que nunca se registravam em nenhuma lista. Vanessa fez de tudo para torná-la indispensável e, ao mesmo tempo, controlada. Faz isso por mim e eu garanto que você consegue uma bolsa, dizia Vanessa, com a frieza prática de quem conhece mecanismos. Em troca, haveria menções controladas nas redes, uma foto aqui, um nome ali. A moeda da sobrevivência era invisível e amarga. A chantagem veio disfarçada de preocupação. Um dia, Zara recebeu uma mensagem anônima com uma foto borrada a menos, uma sombra dela em frente à casa, a bolsa vazia. A mensagem dizia: sabemos onde sua mãe trabalha. Sabemos onde seu pai sumiu. Aquela última frase foi uma linha que cortou por baixo. As lembranças do pai sumido, que até então borboleteavam em memórias domésticas, ganharam um sentido público e perigoso. Quem quer que mandasse a mensagem sabia cortar por onde mais doía. Família, passado,
O nome que poderia ser usado para negociar silêncio. Medidas de proteção implícitas surgiram. A diretora começou a insistir em encontros mais discretos. Vanessa se mostrou mais afetuosa em público e exigente em privado. O controle era uma combinação de gentileza e ameaça, menos ninguém apontava uma arma. Mas o que delineavam era uma clareza terrível. Os passos de Zara estavam sendo observados e, se ela se movesse de forma errada, alguém poderia tocar o que ela mais prezava. Havia também a humilhação pública latente. Porque o rumor é uma arma que não deixa marcas visíveis, mas despedaça reputações. Em silêncio, Zara começou a juntar pequenas peças de resistência. Não era corajosa por princípio, era pragmática. Ao invés de aceitar passivamente, começou a anotar nomes em papéis rasgados. A copiar mensagens que recebia num caderno velho, a guardar recibos e envelopes. Pequenos atos, quase clandestinos, que podiam, um dia, formar um mapa. Essa movimentação era arriscada. Ela sabia. Mas havia algo que a empurrava, a memória do pai que cantava. A cabeça de quem aprende fica. E a recusa em deixar o próprio filho, que ainda nem havia nascido, menos nas mãos de um sistema que tratava a vida como comodidade. A segunda semana trouxe uma virada que parecia traição. Vanessa apareceu com um telefone e disse que um jornalista estava interessado em uma história de superação. Era uma chance de expor o trabalho que era oferecido às meninas sob o rótulo de mentoria. Podemos virar o jogo, sussurrou Vanessa. Para Zara, aquilo soou como anjo e abismo. O jornalista, entretanto, não era amigo, as perguntas eram frias. E no meio das conversas, alguém mencionou contratos, pagamentos. A palavra correr dita de maneira que parecia conter instrução para alguém se calar. Naquele encontro, Zara percebeu que havia níveis que ela não alcançava sozinha, menos e que quem bancava a narrativa pública também podia comprar o silêncio das fontes. A pressão aumentou quando uma frase sussurrada na rua atingiu o núcleo de sua vida. Se você abrir a boca. Seu pai aparece nas manchetes com outra vida. Não disseram o que outra vida significava. Apenas insinuaram que o nome do pai, se ligado à sua história, seria usado como alavanca para destruí-lo. O que ninguém sabia, menos nem mesmo Zara. A princípio, era que o pai estava longe porque alguém o havia forçado ao exílio preventivo, por medo de retaliação. Fora apenas um boato em suas memórias, até que ela encontrou, por acaso, uma folha solta com o endereço e a assinatura de um advogado conhecido. O papel parecia ter escapado de uma pasta maior, algo que tratava de proteção e mudança de identidade. Esse pedaço de papel acendeu uma ideia perigosa. O nome do pai não era um bilhete de salvação. Era uma peça que poderia ser manipulada. Nessa mesma sequência de dias, uma notícia pequena e mal colocada em um site local trouxe à tona a expressão investigações discretas relacionadas a figuras de alto patrimônio. Zara leu e relia as linhas como se procurasse o próprio nome escondido lá. Nada direto, mas a ideia de que poderosos se moviam nas sombras a fez entender que a cidade tinha níveis de justiça diferentes. Para os ricos, processos eram assuntos de canais exclusivos. Para os pobres, a mesma estrutura se mostrava lenta e indiferente. A raiva cresceu dentro dela como uma chama confiável. Ao mesmo tempo, a estratégia de sobrevivência estava funcionando num registro pervertido. Havia dinheiro para pães, para remédios, para um cheque simples na farmácia. Havia, também, o custo invisível, menos a sensação de que sua vida estava sendo negociada. Entre as noites em que aceitava e as manhãs em que se arrependia, havia dias em que o bebê chutava e ela falava baixinho, pedindo desculpas por escolher caminhos que pareciam trair a promessa feita ao pai. Havia culpa menos, a velha e pesada menos, mas também uma determinação nova, feita de raiva, honra e necessidade. O ponto de virada aconteceu numa noite em que, ao chegar a um dos encontros que eram apresentados como reuniões de mentorias,
Zara encontrou escondido entre pastas um conjunto de arquivos digitais e fotos. No canto da sala havia um tablet que fora deixado sem bloqueio, e a curiosidade falou mais alto que o medo. Não se tratava apenas de mensagens ou pagamentos. Havia planilhas, listas de nomes, faturas que cruzavam com eventos, e, sobretudo, havia gravações de conversas. Em uma delas, uma voz, não da diretora, mas de um dos patrocinadores, tratava da necessidade de manter a casa limpa e de registrar tudo para uso quando interessado. A voz falava com a certeza de quem sabe que, numa economia onde reputação é moeda, gravar e guardar é poder. O instinto de Zara gritou, aquilo era a prova. Prova de uma rede com métodos claros, aliciamento, pagamento, troca de favores e manutenção do silêncio por meio do medo. As planilhas mostravam entradas que coincidiam com eventos secretos. As gravações revelavam instruções para manter o controle de imagens e evitar vazamentos. Havia, também, menções a medidas extrajudiciais. Tudo aquilo formava um catálogo de coerção. Ao segurar o tablet, sentiu um frio que não vinha do ar-condicionado, mas da percepção de que tinha em mãos algo que poderia mudar toda a narrativa. E também algo que poderia queimar o pouco que lhe restava. O dilema foi imediato e corrosivo, usar aquilo para se proteger, talvez até agora, com uma ameaça insinuada menos ou guardar para uma chance maior, onde poderia ter impacto real. Agir precipitadamente significava risco pessoal. Não agir poderia condenar outras garotas à mesma rede. Vanessa, percebendo o tempo de indecisão, provas com a calma de quem faz cálculo de risco. O que você tem aí? Perguntou. E Zara sentiu a pressão da presença dela como se fosse um vento que empurra já para um destino. Havia lealdade, mas também uma sombra de negociação. Vanessa poderia ser aliada e negociadora. Ou a pessoa que venderia o segredo quando fosse lucrativo. Naquele momento, a memória do pai voltou com força estranha. Era como se a presença de documentos obrigasse Zara a imaginar o que ele faria. O homem que a ensinara a consertar motores lhe dera a lição da evidência. Quando algo falha, desmonta-se peça por peça. Ele nunca lhe dissera como enfrentar um sistema de poder menos, mas ensinara a ler sinais, a não contar com aparências. Ela lembrou de sua voz, baixa e reta, anote, guarde. As coisas falam se a gente sabe ouvir. As palavras do pai, simples e práticas, tornaram-se um guia crude. Decidiu então tomar cuidado. Copiou as planilhas para um pendrive que encontrou na mesa e, com mãos que tremiam, fez fotos das telas com o próprio celular. Guardou, em silêncio, os documentos que podiam incriminar. A ação era perigosa, a sala tinha câmeras discretas se descoberta. Poderia resultar em mais do que expulsão, poderia custar liberdade ou pior. Mas a escolha de não agir lhe parecia uma trégua ao sistema que devorava vidas. Sentiu, por trás do medo, uma tensão de propósito. Havia agora uma possibilidade concreta de virar as bússolas. Depois daquela noite, as coisas se acirraram. Recados anônimos chegaram em dobras de papel, com ameaças veladas. Uma lágrima de medo veio. Mas ao mesmo tempo uma clareza se instaurou, haveria um caminho para usar o que tinha contra quem a explorava, e a chave podia estar mais próxima do que imaginava. Mas havia outro segredo vindo à superfície, num dos arquivos. Encontrou referências vagas a um sobrenome que lhe soou familiar. O mesmo sobrenome do homem que ela chamava de pai. Era uma coincidência desconfortável. Uma assinatura que poderia ligar sua família a esse jogo de poder. Ou talvez uma tentativa de desestabilizá-la. Zara não sabia se aquilo significava que o nome do pai fazia parte da rede, ou se era, ao contrário, o elemento que poderia desmantelá-la. A possibilidade de que seu pai fosse, de fato, aquela figura cujo desaparecimento gerara tanto ruído começou a esquentar como um segredinho perigoso. Enquanto decidia o que fazer,
A sensação de que ninguém era totalmente o que parecia aumentou. Vanessa, antes parceira, começou a ficar evasiva. Em conversas rápidas, ela usava termos que mantinham distância. Temos que pensar bem, dizia. Às vezes, você não entende o que está por trás. Era uma ambiguidade que corroía. Zara sentia-se encurralada entre a necessidade de proteção e a vontade de expor. Às suas costas, a cidade seguia indiferente, restaurantes cheios, luzes, anúncios de churrascos e promoções. A injustiça cotidiana continuava, disfarçada de normalidade. A primeira parte de sua resistência foi aprender a contar suas histórias de modo seguro. Havia jornalistas curiosos e outros que podiam trocar seu material por favores. Ela precisaria escolher com os pés no chão. Criou um pequeno inventário mental das pessoas em quem poderia confiar, um professor da escola técnica que sempre falara de direito com entusiasmo. Uma amiga de infância que trabalhava numa organização não governamental. Uma advogada que atendeu uma consulta rápida anos antes e que, até então, parecera capaz de empatia. Foram nomes lançados como boias no meio de um mar que poderia virar tempestade. Em voz baixa, para si mesma, Zara falou: eu preciso pensar no bebê, preciso pensar no pai. Não posso errar. A frase não era apenas oração, era um plano. Numa tarde de chuva fina, quando o sono do bebê fazia com que o mundo ao redor parecesse mais lento, Zara voltou ao ponto onde deixara os documentos e encontrou algo a mais. Uma cópia impressa de um contrato com cláusulas que falavam em proteção de imagem e compensações discretas. No rodapé, quase inaudível como um sussurro, havia o que parecia ser um código, uma referência a um nome que ela reconheceu. Seu estômago apertou. O mundo que a expulsara de casa estava maior do que imaginara. Havia uma rede que se estendia por cima das instituições, alguém que segurava as pontas. E, se aquele nome pertencia ao pai, então ele não era apenas um homem que desaparecera por precaução. Havia uma história maior, cheia de riscos e escolhas feitas muito antes de Zara precisar de ajuda. Ela começou a imaginar o impacto de revelar aquele nome. A possibilidade de que o pai fosse, de fato, um bilionário sumido menos alguém que poderia mobilizar recursos e influências. Trouxe uma luz estranha. Podia ser a alavanca que mudaria a balança de poder. Mas também podia ser o gatilho que levaria a retaliação direta contra ele e contra quem mais lhe fosse caro. A revelação pública do nome não seria uma solução automática. Poderia significar uma guerra de reputações, uma enxurrada de acusações, processos e segredos que viriam à tona. Zara sentiu o peso de uma responsabilidade que não escolhera carregar. E, pela primeira vez, a consciência de que seu silêncio também feriria outros. Naquela mesma semana, recebeu um telefonema curto de alguém que se apresentou como um conhecido de Vanessa, com uma voz ensaiada e gentil. A gente cuida de você, disse. Mas precisa cooperar. A frase soou como um ultimato. Ela notou, então, que o que parecia ajuda era um ecossistema inteiro que precisava ser nutrido, influenciadores. Jornalistas compráveis, servidores que fechavam os olhos, e uma economia de favores que consumia quem não tinha poder. A cidade, onde antes via possibilidades, agora parecia um xadrez de interesses. Zara resolveu então uma estratégia prudente: manter o material duplicado em lugares diferentes. Procurar uma pessoa de confiança fora daquela rede para conversar e começar a mapear quem eram os verdadeiros nós de poder. Não queria mais respostas imediatas. Queria um plano. À noite, enquanto o bebê mexia na barriga como se concordasse, ela escreveu uma lista de perguntas que precisava responder antes de qualquer passo arriscado. Quem exatamente sabia do passado do meu pai? Que posições eles ocupam? Até onde vai a proteção? Quem pode ser aliado sem interesses ocultos? Cada pergunta era uma pequena vela acesa no escuro. O risco maior,
Porém, não era técnico, era emocional. Era a lembrança constante de ser julgada por uma cidade que não sabia o nome do homem que a expulsara. Ser expulsa grávida trazia uma culpa pública inventada pela sociedade. Uma acusação mútua que transformava qualquer escolha em prova de caráter. Muitas noites ela chorou por não ter sido capaz de proteger a própria vida como imaginara. E outras choras vieram por perceber que o pai que a ensinara a reparar coisas usara. Naquele silêncio de anos, uma tática que a protegera por motivos complexos. Aqui estava o nó, amar e reconhecer alguém que havia decidido sumir para proteger. E, ao mesmo tempo, lidar com as sombras desse sumiço. A ambiguidade do sentimento foi talvez o teste mais cruel. E então chegamos a um ponto em que a tensão ficou quase física. As mensagens anônimas passaram de ameaças para tentativas de compra. Alguém ofereceu dinheiro em troca de silêncio. Outro apareceu, insinuando que pessoas importantes preferiam que a história não vazasse. As palavras alternavam entre suavidade e promessa de consequências. Era um mercado emocional em que o preço de cada silêncio parecia aumentar conforme baixavam a moralidade. Zara, no entanto, começou a sentir que havia algo além do dinheiro, havia um desejo de manter o poder intacto, a qualquer custo. Numa noite em que a chuva batia forte no vidro do quarto que a Vanessa havia cedido, Zara fez uma lista final. A primeira coluna tinha nomes possíveis de confiar. A segunda, os riscos de cada ação. A terceira, possíveis recompensas. Era uma planilha humana, escrita em caneta, com grampos de medo e coragem. E, ao lado das estatísticas emocionais, foi anotado algo que pesou como decisão. Se eu for usar o nome do meu pai, preciso fazê-lo do jeito certo. Ele não pode ser queimado por minha pressa. A frase era prática e lógica, e também um reconhecimento de que riqueza não é uma capa séptica. É um alvo. Quando o telefone tocou, no final daquela noite, e um número desconhecido chamou, Zara atendeu com a mão trêmula. Do outro lado, uma voz masculina disse apenas: "Cuidado com os passos que dá, há pessoas observando você. E elas não vão apenas te calar, podem ir atrás de quem você ama." Ela deixou o aparelho cair sobre a cama. E o som foi seco como um prenúncio. A ameaça não era nova, mas soava agora mais urgente. Ela sabia que, se continuasse, não seria apenas a sua vida em risco, mas a de todos os que ousassem se aproximar. Ali, no quarto improvisado, com o bebê que ainda aguardava nascer, Zara sentiu a geografia da sua luta mudar. Não se tratava mais somente de sobreviver a um abandono. Era um movimento em escala maior. Ela sabia que precisaria se mover com inteligência. O que ainda não sabia era se teria coragem suficiente para acionar o nome do pai como uma alavanca. Havia, na mente de Zara, imagens de jornais, câmeras, fama repentina menos e também de homens de terno furiosos, de advogados fechando portas. Havia a consciência de que a influência pública poderia ser uma forma de proteção, mas também um catalisador para uma guerra que não escolhera. Decidir era caminhar por uma linha tênue entre a salvação e a destruição de tudo o que restava. Na manhã seguinte, antes que o sol aquecesse as calçadas molhadas, ela deixou um bilhete pequeno para Vanessa, dizendo que precisava arrumar umas coisas e saiu com a bolsa que agora guardava mais do que roupas. Tinha pendrive, algumas fotos, uma cópia dos contratos. O ar estava fresco, cortante. Ao longe, a cidade despertava num tom indiferente. Zara caminhou como quem vai para uma luta que ainda não tem nome definido. Havia medo, claro, mas também uma decisão que ardia, não se curvar completamente. A viagem que começara no banco frio, com a porta batendo atrás de si, não terminaria com a erva do silêncio crescendo por cima de uma injustiça. Ela ainda não sabia quem podia confiar de fato. Ainda não havia feito a escolha final de expor o nome do pai. Mas, pela primeira vez desde a expulsão senzedona de um plano,
As peças estavam espalhadas sobre a mesa da sua vida. Restava a montagem da estratégia. E, enquanto caminhava com passos que tentavam ignorar o peso do futuro, a sensação era de que algo importante, inevitável e perigoso, se aproximava, menos algo que, se mal conduzido, poderia apagar tudo. Se bem conduzido, talvez abrisse uma janela para a justiça. A história precisava, ainda, de aliados externos. Precisava de vozes que não fossem compráveis e de relâmpagos de verdade que atravessassem o manto da impunidade. E ela sabia que, se fosse usar o sobrenome do seu pai, não podia ser por impulso. O nome dele era uma força que podia tanto proteger quanto destruir. Ela precisava escolher o momento certo, juntar provas robustas e, antes de tudo, não se deixar levar por urgências que alimentavam o mesmo sistema que a expulsara. Naquele ponto de transição, com uma cidade que continuava a girar indiferente e com documentos que ardiam em seus dedos como fósforos que podiam acender algo maior, Zara parou em frente a uma banca de jornal. As manchetes eram sobre futebol, sobre festas, sobre acidentes menores. Ninguém falava sobre as redes invisíveis que sustentavam favores em troca de silêncio. Ela abriu a bolsa e tocou o pendrive. Era pequeno, quase insignificante. Dentro dele, um mundo. E ali, na chuva que afrouxava, com o coração acelerado e o bebê que se movia como se pressentisse decisões grandes demais para um corpo tão pequeno, Zara decidiu que não pisaria no mesmo chão em que havia sido humilhada. Haveria um plano. Haveria provas. Haveria escolhas duras. E, no íntimo, uma esperança, a de que, se movimentasse as peças com cuidado, poderia haver justiça, não aquela feita por dinheiro, mas uma justiça de exposição, de verdade pública, que obrigasse os poderosos a responderem. Ela ainda não sabia como terminar, apenas sabia que não ficaria em silêncio. Se esta história mexe com você, curta e siga para mais relatos reais. A partir daquele dia, a vida de Zara passou a se mover em duas velocidades. Por fora, a rotina de uma jovem tentando arrumar trabalho e manter um abrigo. Por dentro, uma viagem clandestina de coleta. Duplicou arquivos, fez cópias, gravou conversas, sempre com a pressa de quem teme que um passo mal dado apague tudo. Começou a frequentar lugares públicos menos vigiados. Deixou recados velados a pessoas que achava amigas e, sobretudo, aprendeu a mentir com serenidade quando precisava. A mentira virou ferramenta de sobrevivência, não de malícia. Houve momentos em que a dúvida quase a paralisou. Lembrava-se do pai que ensinara que a verdade se sustenta com provas. E lembrava-se também de que o pai desaparecera por precaução. A linha entre proteger e abandonar tornava cada vez mais fina em suas memórias. Em cartas antigas, encontradas mais tarde, haveria palavras que explicariam uma escolha do passado menos, mas, naquele instante, só havia perguntas. Quem o forçara a sumir? Por quê? E, se expusesse o sobrenome, estaria ajudando ou prejudicando? Enquanto isso, a rede respondia em contatos sutis, perfis falsos que espalhavam boatos sobre a vida íntima de Zara. Mensagens anônimas para pessoas próximas a ela, com insinuações sobre a moral de sua família. Avisos que procuravam transformar sua humanidade em falhas públicas. Era uma guerra de reputações. E Zara entendeu que, na batalha pela verdade, as armas dos poderosos eram a invisibilidade dos seus atos e a visibilidade seletiva de suas narrativas. Ainda assim, havia pequenas vitórias. Uma advogada, que mostrara empatia numa primeira consulta, voltou a contactá-la. Uma amiga da Orgain ofereceu uma sala segura para guardar documentos. Um professor aceitou ouvir o que tinha e prometeu checar fontes que poderiam dar respaldo. Eram cheques pequenos, fragmentos de confiança, mas suficientes para levantar um plano inicial, localizar jornalistas confiáveis.
validar as provas com alguém que não fosse facilmente comprável e preparar uma exposição que não deixasse margem para reinterpretações que pudessem virar contra quem denunciava. No meio desse planejamento, Zara recebeu, finalmente, uma pista sobre o pai que a fez tremer. Alguém deixou, por deslize ou generosidade, um bilhete com um pseudônimo antigo que ele usara. Era um indício de que o homem fora influente em outro tempo, e de que sua ausência talvez não fosse simples esquecimento, mas uma retirada estratégica. O pseudônimo, ligado a alguns negócios antigos, mostrou que talvez o pai não estivesse totalmente desconectado do mundo do poder que agora ameaçava. Essa informação fez com que a possibilidade de usar o nome dele deixasse de ser apenas uma tábua de salvação. Passou a ser um risco calculado que exigia mais preparação. Na última noite antes de tomar uma decisão mais arriscada, Zara sentou-se sozinha no terraço de Vanessa. A cidade estende-se como um mapa de sombras e luzes. Por entre os prédios, o ar trazia o som distante de carros e música. Ela abriu a bolsa e olhou para o pendrive, como se pudesse ver ali o futuro em miniatura. Havia terra embaixo das unhas, marcas da vida que vivera, e um cansaço que pesava, mas também um fogo. Sabia que o próximo passo não seria apenas sobre ela. Seria sobre todas as mulheres que aceitavam qualquer preço para sobreviver. Sabia que a escolha de expor ou não podia salvar alguém que nem conhecia. O peso disso era quase físico. E foi nesse instante, com o pendrive na mão e o coração batendo em respostas que ela ainda não formulava, que o telefone tocou novamente, um número desconhecido. Do outro lado, uma voz firme disse: "Temos informações que interessam. Mas não jogue as peças ainda. Eles observam. Eles sabem que você tem algo." A voz fez uma pausa, como quem oferecia uma opção e também uma ameaça controlada. "Se quiser proteção, venha amanhã às 14 horas, no café da esquina da praça. Traga apenas isso." Havia no pedido a ambiguidade de quem poderia ser aliado ou armadilha. Zara olhou para o pendrive. Era como um pulsar, dentro dele, provas, fora dele, consequências. O relógio batia na parede como se lembrasse que cada escolha tinha hora marcada. Ela respirou fundo, colocou o pendrive no bolso e, pela primeira vez desde a expulsão, sentiu que estava prestes a ser puxada para algo que mudaria tudo, para o bem e para o mal. Não havia volta fácil. Não havia garantias. Mas havia, pela primeira vez, a sensação de que, se soubesse escolher os aliados certos, poderia virar a mesa. E, quando o sol começava a aquecer o terraço, Zara desceu as escadas com passos mais firmes do que antes. Desceu as escadas com passos mais firmes do que antes. O café da praça estava morno de vozes e cheiros. O barulho de xícaras se misturava ao som distante de uma sessão de hip-hop vinda de uma loja. Zara se sentou numa mesa na esquina, perto da janela, e pôs a mão no bolso onde o pendrive pulsava como uma caixinha esperando para explodir. A cada pessoa que passava, ela sentia a fragilidade da estratégia. Ali eram tantos olhares, tantos potenciais olhos comprados. Ainda assim, decidiu que precisava da rua. Da exposição miúda do movimento público menos previsão, mas também menos controle pela rede que a seguiu até ali. Às 14 horas, a voz do encontro se materializou numa mulher com cabelo curto e óculos, carregando uma bolsa simples e uma expressão que não pedia aprovação. Apresentou-se como Lúcia, jornalista investigativa de um veículo independente que não costumava se vender. Não havia glamour, havia cansaço, paciência e perguntas. Do outro lado da mesa, um homem discreto, de blazer gasto, abriu uma pasta com cópias das páginas que Zara vira no tablet. Havia também, escondido num envelope, o telefone de uma advogada que aceitaria o caso com pagamento escalonado. Pessoas assim existiam, as que recebiam riscos no bolso e ainda assim ofereciam abrigo. "Você tem ciência do que virá se soltarmos isso?" disse Lúcia sem rodeios. A voz dela era clara,
mas não fria. Vamos colocar na frente tudo que seja incontestável, planilhas, gravações, contratos. Se vazarmos só boatos, vão nos desmoralizar. Se colocarmos provas, eles vão ter que responder. Mas vai virar guerra. Eles têm advogados melhores que esses caras. Lúcia bateu com o polegar no envelope com o número da advogada. E tem uma coisa a mais. Se usarmos o sobrenome do seu pai, as atenções vão entrar num nível em que a investigação será forçada. A mídia quer sangue quando um nome grande aparece. Ela olhou para Zara com uma sinceridade que doía. Mas isso pode colocar seu pai em risco, e talvez atraia mais retaliação. Está ciente? A pergunta, direta, explodiu dentro de Zara como um teste de fogo. Durante meses carregara a dúvida como uma faca. Agora alguém a perguntava com autoridade. Eu sei, murmurou. A voz saiu seca, como se a garganta tivesse economizado lágrimas para um momento maior. Mas eu tenho provas. E não quero que isso seja só sobre mim. Não é só a minha vida. A ideia de que outras meninas poderiam se salvar se a rede ruísse era como um dom que vinha com preço. A conversa desenhou um plano. Checagem das provas por um perito digital independente. Contato com a Organizemem para acolhimento das vítimas. Publicação coordenada com reportagem longa e convocação de entrevistas com sobreviventes. Lúcia propôs um passo tático. Vamos primeiro blindar você. Temos de garantir que, quando a história sair, você terá proteção imediata e um histórico de fontes que nos sustentem. A advogada, por telefone, aceitou preparar uma petição para pedido de medidas protetivas urgentes. O homem de blazer anotou nomes e prometeu checar ligações que poderiam ser chaves. Tudo soou como um mapa que se traçava com paciência, com medidas e com medo. Quando o assunto do sobrenome do pai voltou à mesa, Lúcia foi objetiva. Se você vier com o nome dele no começo. A investigação passa de municipal para federal quase que automaticamente. Você vai abrir uma porta grande. Mas se o pai voltar ao radar público, haverá consequências. Pessoas que não queriam ser encontradas podem reagir. Era a mesma escolha que percorrera a cabeça de Zara semanas antes. Salvação pública, com risco ampliado. Zara pensou na oficina, no pai com as mãos sujas de graxa, na moto que ele vendeu e na carta que nunca chegara. Escolheu o caminho que considerou menos impulsivo, não jogar o sobrenome como bomba no primeiro momento. Mas preparar a revelação para o gatilho certo, um momento em que as provas fossem tantas que a proteção institucional se tornaria forçada. Seria uma estratégia de máxima exposição com mínima surpresa. O pai seria a PEV no momento certo, e não um artifício desesperado. Voltando à casa improvisada de Vanessa naquela noite, sentiu o chão ceder quando notou que havia alguém à espera na sala, menos alguém que olhava com interesse para a bolsa de Vanessa. Era um homem que usava uma carteira de um grupo de eventos. Havia um ar de quem passava por ali para checar rendimentos. Vanessa tentou disfarçar. Só um conhecido, disse ela, com uma voz que não soou convincente nem para ela. A tensão que fez Zara apertar o punho foi suficiente para perceber que confiar na Vanessa seria perigoso. Ainda assim, Vanessa oferecera abrigo. Ainda assim, havia uma dívida humana. Não era simples cortar laços com quem havia arriscado algum conforto em favor dela. A ambiguidade continuava. No dia combinado, a equipe montou uma estratégia de publicação. A advogada preparou pedido de medidas protetivas para Zara e para as potenciais vítimas que se identificassem. Lúcia organizou a peça jornalística que contaria o esquema por trás das mentorias. Com documentos, planilhas, fotos, áudios e uma narrativa que ligava as pontas. A imprensa foi alertada para aguardar o lançamento para que a repercussão fosse imediata. Haveria um segundo momento, uma entrevista exclusiva com uma fonte surpresa, menos a filha da pessoa que ninguém esperava. Nos dias que antecederam o vazamento, Zara viveu uma tensão que a fazia esquecer até de comer. Cada mensagem anônima,
que chegava parecia recrudescer o peso do tempo. A polícia local recebeu um protocolo anônimo com uma cópia das provas. E o delegado, gente miúda e cautelosa, talvez já tivesse sentido os olhos sobre si. Havia um sentimento coletivo de que algo grande estava para acontecer, e que, por mais que alguns tentassem controlar, o impulso da exposição havia se tornado maior do que quaisquer segredos. No fim de semana do lançamento, Zara recebeu uma ligação curta. A voz embargada do outro lado era o pai. Ela não sabia até então que ele ainda sabia o número que usava ali que alguém. Em algum gesto que poderia ter sido imprudência ou coragem, teria repassado. A chamada foi hesitante. A voz dele menos mais velha, com o eco da oficina menos soou como uma ponte. Você está bem? Perguntou. Havia culpa na pergunta, e também preocupação. Zara sentiu a divisão do coração, raiva pelo abandono. Alívio por ouvir a voz, medo por colocá-lo em risco. Eles conversaram em fragmentos. Ele explicou, em palavras contidas, que o desaparecimento fora uma medida de proteção, indefinido. Em certos detalhes por razões legais e de segurança menos que envolver advogados e mudanças de rotina. Não era para te punir, disse ele com uma seriedade que rugia. Era para não trazer mais perigo para você. Ele pediu que ela pensasse 2 vezes antes de expor o nome. Não porque não quisesse ajudar, mas porque sabia que a exposição podia abrir feridas que ele nunca imaginara ter que fechar. Zara ouviu, ferida, racional. Era a voz do homem que vendera a moto e afirmara que a cabeça de quem aprende fica. Agora com a carga de um bilionário sumido e de um exílio por precaução. Depois da conversa, ficou claro que qualquer uso do nome do pai precisava ser coordenado com ele. Não por orgulho, mas por segurança, a revelação seria feita com acordo. Zara não queria ser instrumento de destruição. Queria ser instrumento de verdade. Decidiu então convidá-lo, de forma prudente, através de sua advogada e da equipe de Lúcia Menos a assumir uma participação protegida. A oferecer recursos para as medidas legais e a autorizar a revelação pública de seu histórico depois que proteções fossem implementadas. Ele aceitou, com receio e firmeza, disposto a aparecer e usar o próprio nome para abrir portas que o sistema guardava. O dia da publicação teve um brilho seco de nervos. O texto de Lúcia saiu com todas as peças, contratos, áudios, planilhas e relatórios financeiros. No meio da matéria, embutida como uma bomba deliberada, estava a confirmação de que o sobrenome ligado a determinados contratos e operações coincidira com o pseudônimo que o pai de Zara usara para proteger a família. O veículo, que se orgulhava de blindar suas fontes, revelou a história com notas legíveis. Havia um acordo para publicação escalonada, medidas de proteção solicitadas e a disponibilização de provas completas a autoridades competentes. A reportagem foi publicada em horário que coincidiu com uma coletiva de imprensa convocada por Lúcia e pela advogada. O tremor que veio a seguir foi de imagens e palavras. A cidade acordou para algo que não poderia ser mais ignorado. O vídeo da matéria rodou nas redes. Comentários correram, manchetes apareceram. E o tom público mudou. A narrativa do escândalo sexual institucional virou conversa de rua, pauta de rádio, debate de colunas. A exposição do sobrenome do pai elevou o assunto à esfera da grande imprensa, e a urgência de investigação cresceu. As autoridades federais, pressionadas pela repercussão, não puderam fingir indiferença. Logo, pedidos de investigação foram feitos. Uma força-tarefa foi anunciada para apurar as evidências. Não foi um triunfo limpo. Assim que o nome do pai de Zara veio à luz, também surgiram reações calculadas. Advogados poderosos entraram em cena com notificações. A rede que se sentira ameaçada buscou neutralizar a narrativa com ações judiciais. Perfis falsos insurgiram para atacar a credibilidade de Zara.
Tentativas de desacreditar o material surgiram com denúncias sobre a autoria dos vazamentos. Havia o lado previsível da máquina do poder, usar a própria força para confundir, silenciar ou comprar os ecos. Porém, entre as pressões, vieram consequências reais. Medidas protetivas foram concedidas a Zara e a algumas outras mulheres que se identificaram. A diretora e alguns patrocinadores foram afastados provisoriamente de suas funções. Delegacias abriram inquéritos. E, em primeira resposta, alguns envolvidos tiveram mandados de busca e apreensão cumpridos. Não foi o fechamento total do esquema, menos havia ainda muita estrutura escondida. Advogados a trabalhar e dinheiros a deslocar menos, mas o desmantelamento começou, por partes. A exposição havia dado início a um processo. E para Zara, a sensação que vinha era um misto de alívio e de novo medo. Havia justiça no horizonte, mas o custo era grande. A repercussão trouxe também uma janela de reconciliação pública com o pai. Em entrevistas medidas pelo próprio advogado, o homem que tinha se mantido na sombra falou sobre erros, sobre escolhas feitas por proteção e sobre a responsabilidade de usar influência para reparar o que fosse possível. Não foi um ato de generosidade ingênua, foi uma decisão política, estratégica e humana. O pai não apareceu como um salvador onipotente. Apareceu como alguém que, com os recursos que possuía, podia deslocar balanças e financiar procedimentos legais, apoio psicológico e encaminhamentos para emprego e moradia. Isso trouxe instrumentos que a própria Zara não poderia ter reunido sozinha, menos, mas não apagou a dor do abandono. A relação entre os dois foi tensa, com trocas curtas de reprovação e pedidos de explicação. Houve, também, consequências pessoais que não cabiam em manchetes. Durante os meses seguintes, Zara recebeu apoio psicológico, atendeu a depoimentos. Participou de reuniões para identificar outras vítimas e sentiu que a própria vida se tornava documento público. A maternidade iminente passou a ser narrada em parágrafos de jornais. E ela teve que proteger a intimidade do bebê com regras novas, poucas fotos, poucos relatos, limites claros. A vida privada, que já fora rasgada por humilhação, agora corria o risco de virar matéria de debate. Foi um esforço constante para manter o próprio corpo de mãe e mulher fora do espetáculo. Quanto a Vanessa, sua história ganhou tons ainda mais ambíguos. No começo, ela tentou sair do quadro, oferecendo justificativas que iam da lealdade a acordos de sobrevivência. À medida que a investigação avançou, ficou claro que Vanessa havia navegado entre proteção e negociação, menos ajudara. Mas também havia aceitado favores que a ligavam a quem fornecia oportunidades. Em uma audiência, ela foi ouvida como testemunha. Admitiu ter apresentado meninas a patrocinadores, alegando que acreditava estar abrindo portas. Alguns a viram como cúmplice. Outros, como alguém que havia sido peça do sistema. Zara sentiu raiva, mas também compaixão. A traição existiu, sim, mas Vanessa também fora moldada por necessidades que a cidade ignorava. A relação entre as duas ficou marcada por um silêncio denso, por encontros breves em que palavras duras eram trocadas e, às vezes, um olhar que pedia desculpa sem poder dar conforto. Os processos se arrastaram. Algumas prisões foram decretadas, outras não passaram de longas defesas. A instituição responsável pelo esquema sofreu sanções administrativas e mostrou feridas profundas. A cidade, que por tanto tempo tivera zonas cinzentas para o abuso, viu discutidas medidas de prevenção e revisões em normas internas. Havia, ainda assim, uma resistência. Poder institucional não se desmonta da noite para o dia. E muitos dos nós que mantinham a rede intacta não eram apenas pessoas, mas estruturas financeiras e relações de favor. A exposição abriu uma porta. Havia trabalho pela frente para que ela não se fechasse com novas cumplicidades. Pessoalmente,
Zara começou a reconstruir sua vida em pequenos e sólidos pilares. Com recursos e orientação, conseguiu um apartamento modesto. Matriculou-se numa nova turma da Escola Técnica Menos, retomando o sonho de consertar motores e máquinas, e engrenou um processo de acompanhamento psicológico, que a ajudou a traduzir culpa em estratégia. Tornou-se também uma voz pública moderada, em entrevistas bem pautadas. Falou sobre a necessidade de proteção coletiva, sobre redes de solidariedade e sobre a responsabilidade institucional. Não se tornou símbolo perfeito. Continuou sendo uma mulher com falhas, decisões dúbias e dias de medo, mas ganhou margem de manobra. O bebê nasceu alguns meses depois, num parto em que o celular ficou desligado e o mundo radiou-se ao calor de um quarto hospitalar. Quando a criança chorou pela primeira vez, Zara sentiu uma onda que não era só amor, era território vencido. Havia lágrimas desconexas, riso que nascia rouco e um sentimento de que, apesar de tudo, havia futuro. Ela não sentiu que a chegada da criança limpara o passado. Sentiu que criara, naquela hora, algo para além das mãos que a empurraram para fora de casa. A decisão de criar com honestidade e proteção tornou-se uma promessa. A relação com o pai seguiu ambígua. Houve telefonemas longos, ensaios de encontros sob supervisão e discussões públicas que misturavam política e emoção. Ele se demonstrou presente financeiramente e legalmente, mas também vulnerável. O bilionário sumido não queria aparecer só para ser uma cortina de fumaça. Pediu tempo para entender como reaproximação e reparação poderiam ser feitas sem transformar a filha em peça de campanha. Zara aceitou algumas ajudas e rejeitou outras. O dinheiro veio para cobrir despesas práticas menos advogado, mudança, terapia menos, mas não comprou perdão. O que mudou, aos poucos, foi a possibilidade de diálogo e a sensação de que, pelo menos em termos práticos, havia menos medo de retaliação imediata. Com a poeira inicial baixando, Zara se juntou a uma rede de mulheres que tinham passado por situações semelhantes. Montaram grupos de apoio, orientaram meninas mais jovens sobre como identificar riscos e buscar ajuda. E começaram outras formas de ativismo. Pressão por políticas públicas que obrigassem instituições a ter canais seguros de denúncia, campanhas de informação sobre coerção e chantagem. E parcerias com organizações não governamentais que oferecessem abrigo e assistência legal. Tornou-se uma defensora humilde, não pregava certezas, mas compartilhava caminhos. O final, quando veio, não trouxe a cena cinematográfica de uma justiça total e rapup emocional perfeito. Algumas pessoas foram processadas. Outras escaparam por brechas legais. A diretora, alvo central, enfrentou um processo e foi afastada. Mas o trabalho de desmontar redes de poder mostrou-se mais longo que um único veredito. Houveram vitórias concretas, medidas protetivas, grupos de monitoramento em instituições e uma maior vigilância pública. Houve, também, permanência de sombras. A cidade aprendeu, lentamente, a não aceitar certas desculpas como normais. E Zara aprendeu, mais lentamente, a viver com uma história que não a definia por inteiro. Meses depois, em um evento pequeno para a rede de apoio que ajudara a montar, Zara falou com a voz entrecortada, mas firme. Contou partes, não entregou tudo. Porque sua vida precisava de bordas de privacidade, e falou de escolha, de sobrevivência e de responsabilidade coletiva. Havia lágrimas nos olhos de quem a ouvia. Na fila de volta para casa, um homem veio falar baixinho. Obrigado por falar. Alguém gritou de longe. Você nos inspirou. Foram palavras que não curaram tudo, mas deram sentido ao sofrimento. E, no silêncio de uma noite em que o bebê dormia, Zara olhou para a foto do pai na parede, uma imagem antiga. De um homem que sorria depois de um dia de trabalho suado, e pensou em seus próprios compromissos. Não havia perdão instantâneo, não havia redenção completa. Havia, porém, um novo traçado,
a promessa de não repetir velhas omissões. A vontade de construir uma vida que permitisse escolhas melhores para si e para o filho. Havia, também, a consciência de que o sistema precisaria continuar sendo pressionado leis, cultura, redes de proteção. Nada seria perfeito, mas nada voltaria a ser como antes. A história de Zara deixou marcas na cidade. Mais mulheres denunciaram. Mais vozes públicas passaram a discutir práticas que antes eram veladas. A instituição foi reorganizada e acordos foram firmados. Mas a maior mudança talvez tenha sido cultural, um pouco menos de tolerância ao silêncio e um pouco mais de apoio às que se sentiam encurraladas. O nome do pai, que fora o detonador, não virou solução mágica. Virou ferramenta para amplificar investigações e para construir uma frente jurídica e mediática que, se não desmantelou tudo, criou trincheiras onde agora atuavam advogados, jornalistas e ativistas. Num epílogo pessoal, Zara caminhava pela rua em que costumava ter no banco frio. Agora, empurrando um carrinho com o bebê adormecido, parou por um instante e olhou para o céu. A cidade parecia a mesma, com sua ambiente luz de sempre. No entanto, para ela, o sentido das ruas mudara. Existia agora uma sensação de autoria. Ela ajudara a transformar o que fora violência numa demanda por mudanças. A vida seguiu com feridas e com reconstrução. A justiça seguiu sendo um trabalho de formiguinha. E a decisão de não ficar em silêncio continuava a ecoar em cada nova denúncia recebida por aqueles que, inspirados pelo ato de coragem dela, também resolveram falar. Sobrevivera, mas não era uma palavra de comemoração vazia. Era um reconhecimento do caminho árduo, do custo e da persistência. Ela aprendeu que a exposição pode salvar, que recursos podem proteger, que perdão não é automático e que poder é ambíguo. E aprendeu também que solidariedade é prática, que organizar-se em rede. Proteger umas às outras e insistir na verdade é parte do anticorpo contra os sistemas que exploram. Se você se identificou com a história, deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas saibam. O silêncio muitas vezes favorece quem tem poder. Dividir relatos não é sensacionalismo. Pode ser salvação.